Olá, gente, tudo bom? Agora a gente vai para a aula 3 do quarto bimestre de 2020. Vamos começar a nossa aula com a correção da atividade da aula 2. Ok? Então, vamos lá para a primeira questão. O gráfico cartesiano descrito abaixo serve para as questões 1 e 2. Tá? Aí a primeira questão pede para eu calcular a distância entre os pontos A e C. Ok? Então, vou voltar aqui para o gráfico e vou localizar o ponto A, que no caso ele vai ter coordenada horizontal, o X, a abscissa, tá? E para o Y, ele vai ter 2. Então, as coordenadas do ponto A, 3 e 2. E as coordenadas do ponto X e menos 3 para Y. Então, a gente vai calcular a distância entre esses dois pontos. 3 e 2, menos 2 e 3. Ok? Vou colocar aqui só para eu não precisar voltar. Ponto A, 3 e 2. E o ponto C, menos 2 e 3. Opa, menos 2 e menos 3. Bom, então vou colocar aqui a formulazinha da distância entre dois pontos. A gente vai calcular a distância entre o A e o C. Aí vou colocar. Aí aqui a ordem tanto faz. Eu vou colocar primeiro o X do A. Então fica X do A menos o X do C. Se eu colocasse o X do C primeiro, tinha algum problema? Não. Só que no Y eu teria que colocar o Y do C primeiro também. Então, no caso aqui eu comecei pelo A, o Y também vai ser o Y do A. Y do A menos Y do C. Ambos elevado ao quadrado. Então, vamos lá resolver. Distância entre o A e o C vai ser igual a raiz quadrada de X do A, 3, menos da mais Y do A, 2, menos da fórmula, menos do 3 ao quadrado. Vou dar uma ajeitadinha bem aqui que ficou estranho. Aí daqui eu vou fazer o jogo de sinais, aqui ó, menos por menos vai virar mais. Aqui também menos por menos vai virar mais. Então a nossa distância entre o A e o C vai ficar sendo igual a raiz quadrada de 3 mais 2, 5 ao quadrado. E 2 mais 3, 5 ao quadrado também. Aí, distância entre o A e o C vai ficar igual 5 ao quadrado, 25, mais 5 ao quadrado, 25, e 25 mais 25 vai me resultar em raiz de 50. Ok? Então, raiz de 50, alternativa correta, alternativa D. Ok? Próxima questão. Qual é a distância entre os pontos B e D? A gente tem que voltar lá no gráfico para ver quais são os pontos B e D. Vamos lá identificar o ponto B. Ponto B para X vai ser menos 1. E para Y vai ser 4. E o ponto D vai ser 2 para X e menos 1 para Y. Pronto. Então, identificados os pontos, agora vamos lá fazer a distância.
ponto B, menos 1 e 4. E o ponto D. Eu esqueci, deixa eu voltar lá. 2 e menos 1. Ponto D, 2 e menos 1. Aí, da mesma forma, só que agora eu não vou colocar a fórmula, eu vou fazer logo direto, tá? Então, distância entre o B e o D vai ser igual a raiz quadrada de... Vou pegar aqui o x do B, menos 1, e o x do D, menos 2, ao quadrado. Lembrando que esse menos é da fórmula, viu? Não é do 2. E agora? Y do B, 4, menos da fórmula, menos 1. E fica 2 menos. O menos da fórmula e o menos que já vem no 1. Ok? Agora, vamos lá. Distância entre o B e o D vai ser igual a raiz quadrada de menos 1 com menos 2. Sinais iguais, soma, repete o sinal, fica menos 3 ao quadrado. E 4 menos por menos vira mais. 4 mais 1 vira 5. Então, distância entre o B e o D vai ser igual. 3 ao quadrado é 9. Aí não me preocupo com menos, porque todo número que eu elevo ao quadrado fica positivo. E 5 ao quadrado fica 25. Então, somando 9 mais 25, a gente vai ter a raiz quadrada de 34. Raiz de 34, correta. Alternativa é. Ok? Próxima. Observando o plano cartesiano abaixo, determine a distância entre os pontos A e B. Bom, gente, essa daqui, como já tem um triângulo esboçado, eu vou fazer que nem eu vi uma certa pessoa fazendo, né, Andressa? Fazer que nem a Andressa fez. Caso aqui, ó, ela calculou a distância desse ponto C até o ponto B. Esse ponto C foi só para fechar o triângulo, viu? Ele não vai entrar no cálculo. Então, aqui dá 1, 2, 3 e 4. Dá 4 de distância. Aqui, do ponto C, que foi colocado para fechar o triângulo, até o ponto A, a gente vai ter 1, 2 e 3 de distância. E uma vez que eu faço essa distância aqui, eu posso estabelecer um teorema de Pitágoras, tá bom? Eu vou fazer no teorema de Pitágoras e vou fazer na fórmula normal, tá? Vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Então, aqui usando o teorema de Pitágoras, pronto, aqui a gente vai começar por Pitágoras, tá? Então, no caso aqui, o nosso x vai ser hipotenusa. Hipotenusa eu vou fazer elevando ao quadrado e somando. X ao quadrado igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí, x ao quadrado igual 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 20, 4 ao quadrado é 16, tá? Pensei logo foi no resultado. Ao quadrado 16, e 9 mais 16, agora sim que é 25. X ao quadrado igual a 25. X é igual a raiz quadrada de 25. X vai ser igual a 5. Pronto. Quem fez por teorema de Pitágoras acertou? Sim, acertou. Quem fez pela fórmula fez da seguinte maneira. Distância entre o ponto A e o ponto B vai ser igual a raiz quadrada. Aí vem x do A, 2, menos x do B, 6. Então, fica 2 menos 6 ao quadrado, mais y do A, 4. No caso aqui, 4 menos 1 ao quadrado. Tá? Não encaixa o quadrado aí.
Então, distância entre o A e o B vai ser igual a raiz quadrada aqui. 2 menos 6 vai ser menos 4 ao quadrado. E 4 menos 1, 3 ao quadrado. Então, distância entre o A e o B vai ser igual a raiz quadrada. 4 ao quadrado, 16. Não me preocupo com menos, porque eu elevo ao quadrado e fica positivo. Eita, aqui esse 6 ficou estranho. É 16. Mais 3 ao quadrado, 9. Distância entre o A e o B fica sendo igual a raiz de 25, que vai ser igual a 5, do mesmo jeito. Então, gente, a fórmula da distância nada mais é do que um teorema de Pitágoras. Esse negócio do x do A, ó, vou apontar aqui para vocês. Esse negócio do x do A ficar menos o x do B, nada mais é do que você tirar a distância aqui na reta x, tá? Do jeito que foi tirada aqui no triângulo, ok? E, da mesma forma aqui, tirar a distância na reta y. Então, se você achar mais simples, você pode fazer o gráfico cartesiano, fazer a distância e fazer o teorema de Pitágoras. Mas, quando eu já tenho os pontos dados na questão, às vezes se torna trabalhoso. Então, no caso, é mais simples você aplicar na fórmula, tá? Mas fica sendo opção, fica opcional. Ou seja, eu sou obrigada a aplicar na fórmula? Não. Eu posso fazer muito bem por teorema de Pitágoras e sim, vai dar certo, do mesmo jeito. Bom? E próxima questão diz o seguinte: observe o triângulo representado na figura abaixo e é dadas as informações de classificação do triângulo quanto aos lados. Um triângulo equilátero acontece quando todos os lados são iguais. Um triângulo isósceles acontece quando ele tem dois lados iguais e um triângulo escaleno acontece quando todos os seus lados são diferentes. Então, a partir das informações dadas de classificação dos triângulos quanto aos lados, qual é a classificação do triângulo formado pelos pontos que estão representados nesse plano cartesiano? Então, primeiro de tudo, eu vou observar qual é a identificação dos pontos, tá? No caso aqui, eu vou colocar esse ponto aqui, que não foi identificado, quem é A, quem é B, quem é C, aqui eu fiquei na livre escolha. Vou colocar esse ponto aqui como ponto A. No caso, ele vai ter coordenadas 3 e 4. Vou colocar esse outro aqui como ponto B. E ele vai ter coordenadas menos 2 e 5. E esse último aqui eu vou colocar como ponto C. E ele vai ter coordenadas menos 3 e 1. Então, gente, vou só transcrever os números aqui para esse local vazio aqui. Nós vamos ter o ponto A, que vai ter coordenadas 3 e 4. O ponto B, que vai ter coordenadas menos 2 e 5. E o ponto C, que vai ter coordenadas menos 3 e 1. Então, como é que eu vou fazer para eu saber se esse triângulo vai ser equilátero, se ele vai ser isósceles ou se ele vai ser escaleno? Bem, eu tenho que calcular as três distâncias. Do A para o B, no caso aqui vai ser essa distância aqui. Do B para o C, que vai ser essa distância aqui. E do C para o A, que vai ser essa distância aqui. Ok? Então, vamos lá calcular as distâncias, tá? Então, aqui eu vou fazer de uma forma bem resumida para a gente não perder tempo. Distância entre o ponto A e o ponto B. Eu já vou fazer diretão, diminuindo. Do jeito que eu sou acostumada a fazer, gente. Faço devagar para vocês, não eu faço desse jeito aqui. Eu pego o primeiro menos o primeiro, o segundo menos o segundo.
3, aí tem menos na fórmula, né? 3, menos por menos vira mais, 3 mais 2 fica 5 ao quadrado, mais 4 menos 5 fica menos 1 ao quadrado. Pronto, é assim que eu faço, gente. Eu pego esse primeiro menos o primeiro, segundo menos o segundo, beleza? E assim eu faço bem rapidinho. Então, raiz quadrada de 5 ao quadrado, 25. 1 ao quadrado, 1. 25 mais 1, 26. Então, distância entre A e B, 26. Vamos lá. Distância entre B e C. Raiz quadrada de... Aí, vamos lá. Menos 2 com menos por menos vira mais, né? Menos 2 com mais 3 vai virar mais 1. Botei o parêntese, não sei nem para quê. Meu positivo não vai precisar do parêntese, né? Entenderam aí, né? Menos 2, menos da fórmula com menos vira mais. Menos 2 mais 3, mais 1. Aí agora o menos 5 menos 1 vira 4. Ela vai dar 16. No caso aqui fica raiz de 17. Já não temos um triângulo equilátero porque já temos dois lados diferentes, tá? Vamos para a última distância, que vai ser a distância entre o A e o C. Raiz quadrada de, vamos lá, 3 menos por menos vira mais. 3 mais 3 vira 6. Ao quadrado, mais 4 menos 1, que vira 3. 3 ao quadrado. Então, 6 ao quadrado, 36. 3 ao quadrado, 9. E aqui fica raiz de 45. Ok? Então, no caso, o nosso triângulo vai ser um triângulo escaleno. Por que que ele vai ser escaleno? Porque os três lados deram diferentes, certo? Ok? E nossa última questão, que é a questão do Enem, diz assim: um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com fotos e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, que é chamado de match. O aplicativo é esse, hein, meu povo? É bem o Tinder. O usuário P, é o Tinder mesmo, viu? O usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter um match se deslocando para a região central da cidade, que concentra um maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares em que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicado por 1, 2, 3, 4 e 5. Sabe-se que os usuários QRS, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P, e que esses definiram raios de abrangência, respectivamente, iguais a 2, 3 e 5 km. Com base no gráfico e nas afirmações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários QRS simultaneamente. Ou seja, ele tem que estar dentro do raio de abrangência dos três, ok? Então, no caso aqui, o Q é o que tem o menor raio. Tá? Aqui o raio do Q, a gente vai tomar por base, que é o menor raio que a gente tem. Caso o raio aqui de 2 km, tá? E eu marquei um ponto aqui, com 2 para trás, 2 para frente, 2 acima, 2 abaixo. Fiz o círculo,
no caso de raio 2 km, e a gente nota que apenas o quarto bar está aqui dentro da localização que abrange o raio do Q, ok? Então, o raio de 2 km aqui abrange apenas o nosso bar de número 4. Isso seria suficiente para resolver nossa questão? Seria. É suficiente para resolver nossa questão. Mas, como a gente está aqui tratando de distância, eu vou fazer as 3 distâncias em relação ao quarto bar. Ok? Não custa nada, é bem rapidinho fazer aqui. Então, distância entre o ponto Q e o bar 4. Vai ficar aqui. Raiz quadrada de... Aí a localização do Q. Ele tem 3 para X e 7 para Y. E o bar 4, ele vai ter 4 para X, 6 para Y. Então, essa distância aqui é só para eu comprovar que vai dar menor que o raio de abrangência, tá, gente? Então, aqui, 3 menos 4 fica menos 1 ao quadrado, mais 7 menos 6 fica 1 ao quadrado. Aí, no caso aqui, 1 ao quadrado fica 1, mais 1 ao quadrado fica 1, e vai dar raiz de 2. E como é que eu sei que a raiz de 2 é menor que 2? Porque se eu for tirar uma raiz quadrada, é lógico que eu vou ter que multiplicar um número menor que o 2 para poder dar o resultado próximo de 2. A raiz de 2 dá aproximadamente 1,4, tá? Então, notamos que a distância aqui do bar 4 é menor que o raio de abrangência para cá para o Q, ok? Que é 2 km. Agora, distância entre o bar R e o bar 4, vai ser igual a, nas coordenadas do R, 6 para X e 7 para Y. Então, aqui, 4 menos 6 fica menos 2 ao quadrado. E 6 menos 7 fica menos 1 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. E raiz de 4 mais 1, raiz de 5. Pronto. No caso aqui, raiz do 4 dava 2, né? O raio de abrangência aqui é 3 do R. Então, para que o raio desse 3, tinha que dar 9, né? Então, dá 5 aqui, vai dar menor que 3. Então, o raio de abrangência aqui vai ser menor. Ok? E o último, distância entre o bar S... entre a pessoa S e o bar 4 vai ser igual a raiz quadrada de... Vamos pegar aqui as coordenadas do S. Vai ser 5 para X e 3 para Y. Aí a gente faz aqui a distância. 5 menos 4, 1 ao quadrado. Mais 3 menos 6, menos 3 ao quadrado. Pronto. Aí 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 1 mais 9. Raiz de 10. E no caso, como eu disse anteriormente, para que dar um raio de 3, tinha que dar raiz quadrada de 9, né? Então, se deu raiz quadrada de 5, vai ser um raio menor que 3. É 2, alguma coisa. E aqui do de 10, a mesma coisa. Para dar um raio de 5, que é o raio do S, tinha que dar uma raiz quadrada de 25, que dá igual a 5. Como deu raiz quadrada de 10, eu posso comprovar que o raio de abrangência vai ser menor que 5, ok? Então, no caso aqui, se não fosse possível pegar e fazer o desenho, eu fazia as 3 distâncias e resolveria também a questão dessa forma, ok? Então, no caso, é o nosso raio, o nosso bar 4 que resolve a questão, ok? E assim,
eu finalizo a correção, tá?